Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Peterson. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, então, como a gente vai configurar o nosso plano de contas e como que a gente vai lidar com livros e período contábil. Então vamos lá. Cada arquivo salvo pelo GnuCache é tratado como um livro. Um livro é um conjunto de transações entre contas dentro de um período contábil, certo? Então, se você vai organizar suas finanças dentro de um período anual ou semestral, então dentro desse período você vai ter um livro, certo? E no GnuCache, a gente tem a possibilidade então de trabalhar com um livro dentro de um período fiscal, ou ainda a gente pode trabalhar de forma contínua. Então a gente sempre vai estar utilizando o mesmo livro para sempre, basicamente. Então aí vai da sua preferência. Então, como a gente viu no último vídeo, aqui em preferências a gente pode vir em período contábil. Eu falei período fiscal antes, perdão, é período contábil. Então a gente pode dar um período absoluto ou um período relativo, né? Então a única diferença, a gente vai ver mais pra frente a diferença, então que vai ocorrer quando a gente vai ter um período contínuo, né, de transações e um período contábil fixo, né? Sempre pode ser anual, semestral ou bimestral. Mas antes a gente vai dar uma olhada nas contas, né? Então, antes de tudo, vamos criar um livro novo. A gente pode vir em arquivo, novo arquivo. Então ele vai vir para esse ajudante aqui, para a gente estar fazendo a configuração das nossas contas, né? Então eu vou dar só um próximo aqui. Daqui eu posso colocar algumas opções. Então, tem as opções de conta, orçamento, empresa. Então, se você está fazendo a organização da tua empresa, você pode botar as informações aqui. Aqui você pode botar a informação dos contadores. E nos impostos também. Eu particularmente eu nunca usei muito disso aqui. Então, pode deixar tudo por padrão. Então, você vai escolher a tua moeda. Então, aqui eu vou deixar o real, né? E aqui é a parte realmente das contas, né? Então, por padrão, ele cria para nós esse arquivo aqui com essa estrutura de contas, né? Aqui a gente vai ter algumas contas padrões. Então, por exemplo, em ativos a gente pode ter a conta corrente, uma conta poupança, a gente pode ter dinheiro físico, por exemplo, em despesas a gente pode ter automóvel, que é o combustível, estacionamento, impostos, reparos, despesas com computador, diversão, tem os impostos. Vamos ver o que mais aqui no passivo, contas a pagar, eu tenho um cartão de crédito. Na receita, né, tipo coisas que eu recebo, então eu posso ter aqui, ó, salário, ou um bônus que eu ganhei no final de ano. Então são algumas continhas padrões para a gente estar se organizando. Bom, então por padrão eu vou deixar as contas comuns, depois a gente vai acabar deletando e fazendo na mão mesmo. Pra gente aprender, né? Então vou dar um próximo. Daí aqui a gente pode ter as opções de configuração. E aqui a gente já vai ver que as contas vão possuir os tipos, né? Como a gente falou lá no segundo vídeo da série, então cada conta vai ter um tipo de conta diferente, né? E o GnuCache vai trazer as 5 tipos de contas principais que a gente falou, né? Que é entrada, saída, ativo, passivo e patrimônio. E vai ter subcontas mais específicas, né? Então, tipo, eu vou ter uma conta banco, eu posso ter uma conta dinheiro, tá bom? E aqui vai ter também se você quer marcar a conta como titular. Então, as contas titulares são usadas para criar uma hierarquia de contas, normalmente sem transações ou só as iniciais. Eu particularmente não gosto de usar, então eu deixo desmarcado. Daí, quando a gente clicar aplicar, então ele vai fazer o nosso plano de contas e vai pedir para a gente salvar um arquivo, tá? Então, eu estou aqui numa pasta no desktop e eu vou agora salvar o arquivo. Então, existem, dependendo da instalação que você fez, 4 tipos de instalações, 4 tipos de arquivos possíveis. Você vai ter o XML, que é o formato padrão, e eu vou ter esses 3 formatos de arquivo de banco de dados, tá? Então, se você instalou no Windows, por padrão ele já vai vir com os 4. Se você instalou no Linux, via um gerenciador de pacote. Então, você pode estar instalando então o adicional ali, que seria o suporte então para as contas de banco de dados, tá? Desculpa, o arquivo de banco de dados. Então, eu gosto de utilizar o SQLite 3, que ele vai fazer um arquivozinho pequenininho para a gente poder estar trabalhando depois.
com ferramentas externas, se for necessário, mas se não, o padrão é XML. Então pode-se escolher o formato que vocês quiserem. E eu aconselho também fazer uma pasta separada só para os arquivos do GNU Cache, porque o GNU Cache ele vai armazenar versões anteriores do seu arquivo, caso você precise restaurar. Ele também armazena logs de mensagens, então se acontecer alguma coisa errada com o programa, você vai poder verificar. Então eu vou salvar como XML dentro da pasta GNU Cache, eu vou dar um nome aqui, então eu vou chamar aqui, ó, livro pessoal, certo? E vou salvar como. E tá aqui o nosso plano de contas, tá? Então, por padrão, eu vou deletar todas essas contas. Então, tô agora aqui com o meu livro vazio. Eu vou gravar, né? Para salvar as alterações. E agora a gente vai poder começar a fazer as nossas contas do zero. Então, como eu já comentei, as contas elas podem ser as contas sozinhas ou elas podem ser contas hierárquicas. Então, a gente vai poder aninhar várias contas uma dentro da outra. Isso serve para a gente fazer uma melhor organização. Tá? Então, você vai querer, por padrão e para melhor organização, é legal que você tenha as 5 contas superiores, né? Que é as de nível mais alto de hierarquia. Então, essas contas vão ser entradas e saídas, ativos e passivos e patrimônio, tá? Então, a gente pode começar fazendo, então, uma nova conta. Então, o nome da conta vai ser ativos. Ativos. Vou deixar a moeda real. E aqui eu vou escolher o tipo da conta embaixo, certo? Então, eu vou escolher uma conta de ativo e vou dar um OK. Daí, está criada a nossa conta. E agora, da mesma forma, a gente vai fazer, então, passivos. É uma conta de passivo. A gente vai fazer uma conta nova de entradas, do tipo receita. A gente vai fazer as saídas, do tipo despesa. E a gente vai fazer o nosso patrimônio. Patrimônio, que é do tipo patrimônio líquido. Então, com essas 5 subcontas, então agora a gente vai poder criar, com essas 5 contas principais, a gente vai poder criar, então, as nossas subcontas, certo? Então, vamos pensar agora, tipo, o que seria os nossos ativos, né? Então, isso para uso pessoal, né? E lembrando que isso aqui é um plano de contas, para uso pessoal de controle. Então, ele não necessariamente ele segue algum padrão, vai da tua preferência e, de forma alguma, ele deve ser utilizado para fazer uma contabilidade séria, né? Então, para isso você deve consultar o escritório de contabilidade. Então, para contas ativas, a gente pode ter coisas como contas bancárias, ativos imobilizados. Então, são coisas que têm valor para a gente, tá certo? Então, uma conta de banco, por exemplo, ela guarda valor, certo? Então, ela é um tipo de conta passiva. Então, para fazer uma subconta, então, você pode deixar selecionado a conta pai ou mãe, né, que você quer fazer. Você pode clicar em novo. E daqui você pode dar o nome da conta. Então, vou botar aqui uma conta corrente de banco. De um banco qualquer, né? Você pode ter várias contas correntes, né, de quantos bancos você quiser. E aqui a gente pode, então, estar selecionando também a conta principal. Então, já está, como a gente clicou em ativos antes, ela já deixou marcado o ativos. E aqui você pode, então, selecionar o tipo dessa conta. Existe o tipo pronto de banco, que você pode deixar para ficar mais fácil, ou se não, você também pode marcar a conta como ativo, né? Da mesma forma que se isso aqui fosse, por exemplo, dinheiro em carteira, dinheiro em espécie, né? Se você quiser, você pode deixar marcado dinheiro, ou deixar marcado ativo, né? Dá na mesma. Então, dado um OK, então vai estar criada a nossa conta. Então, tem os ativos aqui e a conta corrente do banco. Se eu clicar em gravar agora, então ele vai fazer as alterações. E se a gente olhar na nossa pasta lá agora, então a gente vai ter todos esses arquivos aqui. É bastante coisa, mas é bem fácil de a gente ver. Porque existe somente um arquivo aqui, que é o arquivo com nome menor, que é de fato o arquivo do banco, né? Então a gente está usando o XML. Então tá aqui o livro pessoal, né? Então esse é de fato o livro. Então o resto aqui é log,
Daí tem um arquivo lock, né, para impedir que várias pessoas modifiquem o mesmo arquivo ao mesmo tempo. E tem as versões antigas, né, do GNU Cache aqui, ó, tá vendo? Então, se você fez uma alteração recente, você sempre pode, então, deletar o arquivo mais atual, né? Pegar um arquivo antigo, que ele está marcado aqui com a data, então, por exemplo, 2022/4/12, às 16h27 da tarde, né? O número tá todo junto aqui, mas é isso que significa, é ano, mês, dia, então, hora, minuto, segundo. Daí você pode escolher o último arquivo, renomear ele, né? Ou só abrir ele de novo. E suas alterações anteriores vão estar todas lá, né? Caso seja feita alguma alteração indevida. Outros tipos de contas ativas, então, que a gente pode ter, pode ser, então, dinheiro em espécie, né? Então, eu vou fazer uma conta carteira. E do tipo dinheiro. Então, tá aqui nossa conta carteira. Se você quiser, você pode então colocar também nome, identificadores de cores nas contas. Então, tipo, se a minha conta corrente é uma conta que eu uso bastante, eu posso clicar com o direito, editar a conta, e aqui na cor eu posso selecionar uma cor padrão para ela. Tipo, deixar uma corzinha verde, porque eu sei que é lá que fica o meu dinheiro. Então agora a gente vai criar algumas contas a mais. Então a gente fez ativos, vamos fazer passivos agora. E a primeira conta de passivo que dá pra gente pensar é a conta de cartão de crédito. Então, vou fazer uma conta de cartão crédito, de um banco qualquer, dentro da nossa conta de passivos, né? Daqui você pode botar, do mesmo jeito que eu falei antes, né, que tinha os ativos e conta banco. Então, aqui você pode deixar ela como passivo ou você utilizar o tipo cartão de crédito. Então, para a gente fazer agora contas de entradas, né? Então, uma das subcontas de entradas mais comuns é uma conta salário, né? Então, tipo, onde a gente vai fazer o controle do nosso salário. Então, vou botar aqui salário da empresa que a gente trabalha, né? Então, daí aqui tem os tipos de conta, né? Receita ou despesa. Então, essa é uma conta de receita. E uma conta de saída pode ser, por exemplo, gasto com contas, né? E daí a gente pode fazer uma hierarquia da seguinte forma, né? Então, das nossas saídas, a gente vai ter as nossas contas, né? Que é as contas de casa. Então, eu vou fazer uma conta de casa. E dentro dessas contas de casa, eu vou botar as contas de verdade, né? Então, tipo, eu posso botar aqui a despesa de luz, água, internet, gás, por exemplo, e aluguel. Então, por fim, a gente vai ter nossa conta de patrimônio. Então, a conta de patrimônio, ela vai guardar o valor do saldo inicial e o saldo final do nosso período contábil. Então, se a gente trabalhar com um modelo discreto, né? Então, que a gente vai ter um período definido contábil. Então, a gente vai começar, digamos que fosse anual, né? A gente começa início, termina final do ano. Então, dentro desse período, no início do ano, a gente teria uma transação de patrimônio para ativos e passivos, tá? Que seria o nosso saldo inicial, tá? E ao final do ano, então a gente fecharia, né? Faria a diferença entre ativos e passivos, né? E passaria com uma transação de novo para o patrimônio. Então, de fato, a gente fecharia os livros, né? E é para isso que a conta de patrimônio serve. Se você está trabalhando, então, no modelo rolante, que é o modelo contínuo, então a conta patrimônio ela sempre vai estar parada e ela vai sempre conter uma transação, que é a transação de saldo inicial, certo? Como a gente vai trabalhar, então, com o modelo de período fixo, né, para a gente depois fechar os livros, ou melhor, como a gente vai abordar isso num outro vídeo, né, como fazer o fechamento dos livros, ou como continuar o nosso livro de forma contínua. Então a gente vai ver melhor a parte do fechamento. Mas agora de início a gente só vai fazer uma transação inicial, tá? Mas a transação inicial então a gente vai deixar pro próximo vídeo da série. E por enquanto agora eu só vou terminar de preencher algumas contas aqui. Então eu terminei de completar aqui algumas contas. Então nas contas de ativos eu coloquei então uma conta poupança a mais. Se você quiser, você pode organizar dessa forma, né? Você pode colocar a conta
e depois identificar ela, a instituição da que ela é, né? Ou se você quiser, você pode fazer uma subconta da instituição e dentro você coloca as suas contas de ativos, né? Então aqui eu vou ter um banco genérico, e eu vou ter uma conta corrente dentro dele, né? É uma conta de ativo. Ou posso ter uma conta na corretora, e de lá eu vou ter o saldo que eu tenho na conta com a corretora e, não sei, o valor dos papéis que eu tenho investidos naquela corretora. Mesma coisa aqui nos passivos, né? Eu posso ter um banco genérico, o mesmo banco aqui de cima, e dentro tem um cartão de crédito, por exemplo. Nas entradas eu deixei só o salário, né? A não ser que você tenha outras formas de renda, né? Mais comum é o salário. Se você tem uma corretora, né? Então você vai ter você vai ter, digamos, do teu lucro, né? Então se você compra e vende papéis, ou se você é rentista e tal, então você pode também fazer uma conta aqui nas entradas, né? Fazer uma conta da mesma corretora, né? Com o mesmo nome. Daí dentro aqui eu posso colocar aqui os rendimentos, né? Porque daí é uma conta de entrada, né? Então é um dinheiro que vai vir da corretora para tua conta corrente, né? Ou para o saldo da sua corretora. Então você pode organizar dessa forma. É comum que tenha então mais saídas do que entradas, né? A gente sempre gasta mais e gasta em coisas mais diferentes do que o dinheiro que a gente ganha, né? Então aqui, tipo, nas saídas a gente pode ter coisas como a comida, a manutenção, mercado, presente, viagens. Então todo tipo de gasto que você quiser controlar, tu pode colocar aqui. Então se você, eu quero controlar a quantidade de gastos que eu vou ter com manutenção, tá? Então coisas que eu tô sempre gastando aí para manter um patrimônio que eu tenho. Então, manter o carro, manter a casa. Então, se eu quiser, eu posso fazer uma conta só para manutenção, no geral, ou eu posso fazer manutenção e dentro fazer uma para carro e para casa, tá? Mesma coisa as contas, mesma coisa se eu quiser controlar a quantidade de impostos que eu ganho, que eu preciso pagar ou que eu já paguei, eu posso fazer uma conta só para impostos e dentro dessa conta eu posso fazer subcontas para cada imposto específico, se eu quiser controlar por imposto específico, ou controlar impostos no geral, né? Então sempre vai do nível de detalhe que você quer. Por último, então, a gente só um tipo de conta passiva que eu recomendo, que é pra gente fazer o controle para quem a gente deve ou para quem deve pra gente, né? Então, se você quiser fazer isso, você pode fazer você pode fazer uma conta passiva, né? Porque é a conta de valorizar, receber ou apagar. Daí eu crio sempre uma continha de pessoas ou instituições, e daí eu coloco o nome da pessoa ou da instituição, né? Então, sempre que a gente for fazer uma transação que vai vir a se concretizar no futuro, então a gente pode fazer lançamentos nessas contas, tá? Isso vai ficar claro nos próximos vídeos, né? Lembrando que em qualquer momento você pode realizar as alterações, né, dessas contas, e todos os relatórios e coisas que você gerar vão refletir essas alterações, né? Então, se você quiser, a partir de um ponto, começar a detalhar mais o tipo de gasto, e colocar mais formas de entrada, mais formas de renda, que você tenha mais ativos, ou que, sei lá, agora você está tendo ativos físicos, né? Que você tenha, tipo, estrutura, que você tenha, digamos, computadores. Então, você sempre pode estar incluindo novas contas, né? Tipo, ativos físicos e colocar os tipos de ativos que você quiser. Ou novas contas de banco, novas contas de não sei o que, novos gastos. Então, sempre vai ter como alterar isso de forma dinâmica sem se preocupar. O software cuida disso. Então, esse seria o básico do plano de contas. Eu aconselho que você faça o plano de contas específico para sua utilização, porque daí você aprende a pensar também em como utilizar o software, mas você também aprende a pensar em como dividir a sua vida financeira. Então daí você vai de fato aprender, né, quais são as ideias, como que funcionam as ideias de ativos, passivos, entradas, saídas e patrimônio. Você vai entender como separar os seus gastos, né, seus gastos de hoje,
como controlar eles, né? Tipo, pensar nas coisas que você quer controlar de fato. E conforme você vai utilizando o software, você vai aprendendo, você vai, tipo, se deparando com novas contas que você precisa criar, novas subdivisões e outras coisas que você não teria pensado anteriormente, né? Então você sempre pode vir e alterar e aprender com isso, né? Isso é muito bacana, mas no geral, se você quer manter um livro bem estruturado, eu aconselho que você faça, como foi visto no início do vídeo, que você utilize lá o ajudante e utilize as contas padrões. As contas padrões ela já vem uma estrutura bem detalhadinha e bem legal para trabalhar. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida ou não souber como fazer alguma coisa com relação ao plano de contas, você pode ir lá e ver, pegar como referência ou só utilizar o plano por si só. E na nossa série de vídeos que a gente vai estar utilizando, não esse plano aqui que eu fiz agora, esse plano foi só para mostrar, mas a gente vai estar utilizando o plano padrão. Mas você pode acompanhar de forma bem tranquila com o seu plano customizado, feitos que você realmente montou sozinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem deixar a sua discussão aí nos comentários. E é isso, muito obrigado.